Nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar de uma forma muito esclarecedora de como que você pode aprender a fazer peças de cerâmica no torno. E não apenas aprender, mas aprender de forma rápida, de uma forma que não seja tão desgastante, de uma forma leve e descomplicada. Foi o que aconteceu comigo e acontece com os meus alunos. Se você quer aprender a fazer cerâmica no torno, ou se você já faz cerâmica no torno e busca algum tipo de aprimoramento, se você precisa acelerar a sua produção de cerâmica e quer usar o torno como ferramenta, essa realidade é extremamente possível se você tem interesse em ter um resultado mais expressivo na cerâmica artesanal e um bom desenvolvimento na modelagem de cerâmica no torno, assim como o meu, assim como o de alguns alunos meus que eu vou mostrar daqui a pouco. Fica nesse vídeo até o final e assiste ele com bastante atenção. O meu objetivo aqui nessa aula é mostrar para você como é possível fazer qualquer peça de cerâmica no torno, desde peças mais simples, como canecas, bowls, até peças mais elaboradas, como pratos, garrafas, vasos altos, peças largas, tudo seguindo um passo a passo que descomplica muita coisa que a gente vê por aí. É claro que você não vai conseguir isso na primeira, na segunda ou na terceira tentativa, mas esse é o caminho que eu quero que você percorra para cada vez mais atingir uma certa maestria nessa modelagem de cerâmica que é tão encantadora. Nesses anos que eu trabalho como ceramista, eu dou aulas de torno para vários públicos dentro da cerâmica artesanal. Eu pude perceber que aprender a fazer cerâmica no torno é uma necessidade que sempre surge em quem faz cerâmica artesanal. Para quem faz como hobby, o torno é extremamente relaxante, prazeroso, meditativo. Ali você consegue realmente se desligar e ter um tempo de qualidade para você mesmo. Para quem busca produzir uma linha de peças, uma hora ou outra vai ter que otimizar a produção e fazer peças semelhantes, peças iguais, para poder atender certas encomendas. Então investir no aprendizado e saber modelar cerâmica no torno acaba sendo uma necessidade de quem busca trilhar esse caminho da cerâmica artesanal. Então para quem é e para quem que se aplica essa metodologia? Eu tenho algumas pessoas que eu acredito que se dão muito bem na forma de aprender essa maneira de modelar cerâmica no torno. Pessoas que já fazem cerâmica, mas que utilizam apenas técnicas de modelagem manual. Quem tem um ateliê de cerâmica, mas precisa de mais ritmo de produção. Quem quer fazer cerâmica como uma fonte de renda e busca aprender a fazer peças com qualidade para se destacar. Artistas que buscam a cerâmica para poder desenvolver seus trabalhos, e também quem nunca teve contato com a cerâmica, mas quer aprender a fazer algo novo. Vamos ver um exemplo aqui. A Juscelia, ela foi minha aluna e ela tem um ateliê de cerâmica junto com a irmã, a Arvoreta Cerâmica. Dá uma olhada como está a produção delas hoje em dia e olha só que peças lindas que elas fazem no torno. Vamos ver o que ela fala nesse depoimento dela. Para mim foi transformador. Eu acho que todo ceramista, né, lá no início, quando a gente senta no torno, a gente deseja produzir uma peça, né? Mas no final sai assim algo ali aleatório. E isso era assim um desafio enorme para mim no início. E através do curso do Augusto eu consegui vencer isso. Então hoje eu me sinto em paz. Era um desafio, era assim para mim era uma tormenta, na verdade. E hoje saber que eu vejo uma peça e eu sei que eu consigo sentar ali no torno e desenvolver aquela peça e ao final vai sair a peça que eu desejei, para mim é incrível. E assim, foi através do curso do Augusto que eu consegui chegar nesse nível, né? Essa é a Ivani. Olha só a produção dela, as peças padronizadas que ela fez no torno para atender uma encomenda de final de ano. Esses são só alguns exemplos de pessoas que conseguiram ter um bom aprendizado e desenvolvimento no torno, que entenderam e colocaram em prática esse método que eu vou te apresentar já nos próximos minutos. Então, se você quer aprender a modelar cerâmica no torno, quer entender qual é a estrutura de aprendizado, qual a melhor maneira de praticar no torno, assim como eu fiz, assim como os alunos fizeram, fica comigo nesse vídeo até o final. Então, o que aconteceu? O porquê que eu entrei nesse universo da cerâmica e o porquê que eu me especializei na modelagem de cerâmica no torno. Eu vou contar um pouco da minha história aqui, só para que você entenda um pouco mais o contexto. Eu atuava na área administrativa e trabalhava em uma grande incorporadora. Chegou um momento que eu me sentia muito sufocado e eu sentia já que estava preso numa rotina que não era mais para mim. Então eu decidi mudar totalmente a rota, eu pedi demissão nesse emprego e me mudei para o sítio onde eu cresci e passei toda a minha infância. E eu estava decidido a construir uma nova realidade para minha vida. Eu faço judô desde criança e com 16 anos eu comecei a dar aulas. E apesar de eu ter outras frentes de trabalho no início dessa minha vida adulta,
Eu sempre mantive essas aulas de judô. Eu gostava dessas aulas e me identificava muito com o trabalho que eu realizava no desenvolvimento de crianças através do judô. Então, já nessa minha nova realidade e morando aqui no sítio novamente, eu criei uma escola de judô onde eu prestava serviços para escolas particulares. Depois de quase 3 anos construindo essa nova realidade e já me sentindo realizado com essa escola de judô, veio a pandemia em 2020 e tudo veio por água abaixo, todos os meus contratos com as escolas foram cancelados. Esse balde de água fria e todo esse contexto de pandemia fez com que eu perdesse totalmente o chão e eu já não sentia mais vontade de continuar. Mas pouco tempo depois desse acontecimento, eu recebi uma notícia que fez tudo mudar de sentido novamente. A minha esposa estava grávida e nós teríamos uma menina, a Lívia. E isso me deu uma força tão grande que eu ainda não sabia muito bem como, mas eu estava decidido que eu ia dar a volta por cima. O meu plano era encontrar algo que eu pudesse fazer que não precisasse de muito investimento, mas que tivesse ao meu alcance. E nessa minha busca de encontrar algo para criar, eu me deparei com um vídeo no YouTube de um coreano fazendo um vaso de cerâmica no torno. E eu fiquei extremamente encantado e conectado com aquilo. Aquele foi um momento mágico para mim, que eu me lembro como se fosse hoje. E a partir dali, eu tive certeza que era aquilo que eu ia fazer da minha vida. Eu faria vasos de barro no torno. Naquele momento, a nossa situação financeira já estava totalmente comprometida e era impossível investir em material e muito menos num torno. Mas eu estava bastante determinado e já nos próximos dias eu comecei a procurar peças de sucata em ferro velho para tentar construir meu próprio torno. Depois de alguns dias quebrando a cabeça, eu consegui. Esse torno que eu construí, ele tinha suas limitações, era bastante precário, mas já daria para eu começar. Com o passar dos dias, eu fui adaptando esse torno e tentava encontrar várias maneiras de modelar argila, mas era muito mais difícil do que eu imaginava. Eu pesquisava na internet várias técnicas e estilos diferentes, mas não conseguia ter muito progresso. A cada vídeo que eu via era uma maneira diferente de tornear, então eu comecei a ficar já bastante frustrado. Até que chegou um momento que aquele motor que eu tinha encontrado no ferro velho, ele queimou e a única opção que eu tinha era tirar esse motor fora e transformar esse torno num torno manual. Nesse novo torno manual, agora sem o motor, eu tinha que girar a roda dele com a mão, então ele pegava a velocidade e eu começava a tornear. Passava um tempo, ele perdia a velocidade e eu tinha que girar ele tudo novamente. E o que eu achei que ia piorar ainda mais a situação e ficar bem mais desgastante, na verdade acabou me ajudando. A ausência do barulho e da velocidade em excesso que esse motor trazia me trouxe mais calma. E com essa calma eu tive mais espaço para poder analisar e repensar a maneira como eu estava tentando aprender. Eu estava focado em apenas tentar copiar as técnicas das pessoas que eu via torneando. Então eu entendi que para eu poder aprender com mais facilidade, eu teria que buscar um olhar que fosse além da técnica. Eu teria que olhar para mim mesmo. Eu comecei a prestar mais atenção em como que eu estava posicionado, numa consciência corporal como um todo, que conectasse os movimentos do meu corpo com os movimentos das minhas mãos e até mesmo a maneira como eu estava me sentindo, se eu estava nervoso, confiante, apressado. Tudo isso eu percebi que começava a fazer diferença durante a minha prática. Essas percepções foram um divisor de águas e a partir daí eu comecei a ter um resultado muito expressivo. Isso fez com que eu já começasse a desenvolver e vender uma linha de peças utilitárias e começasse a divulgar o meu trabalho. E isso começou a chamar muita atenção, porque como que alguém em tão pouco tempo começasse a fazer peças com tamanha qualidade em um torno construído a partir de sucatas de ferro velho. Além de eu começar a vender as peças que eu produzia no torno, eu comecei a receber muitas encomendas e também muitos pedidos de pessoas que queriam vir até aqui o sítio, até o ateliê, para poder aprender a fazer cerâmica no torno comigo. E também, em paralelo a isso, eu comecei a receber convites para poder ministrar workshop em vários ateliês de cerâmica. E para atender a todos esses pedidos e também aproveitar toda essa minha bagagem didática que eu tinha como professor, eu estruturei tudo aquilo que funcionou para mim em uma metodologia totalmente replicável, onde qualquer pessoa que queira aprender torno, mesmo que do zero, consiga ter os mesmos resultados que eu tive. E eu nomeei essa metodologia de sincronia entre natureza e movimento. Antes de iniciar com a parte mais prática aqui da nossa aula, eu quero comentar com você a respeito de alguns pilares que eu estruturei para nos guiar e nos sustentar durante todo o momento da prática. Esses pilares são a postura, a técnica, concentração e paciência. A postura ela vai trazer confiança, conforto,
vai fazer com que você se sinta bem fisicamente durante a prática. A técnica, diferente do que outras modelagens da cerâmica, o torno, a técnica de modelagem no torno, ela não é tão intuitiva. Então você precisa do movimento de mãos correto, você precisa de técnica para conseguir modelar a argila. São várias e várias técnicas que a gente tem. É interessante que você busque ter um repertório técnico para poder encontrar aquela que você mais se adapta. A concentração faz com que a gente se encontre num estado maior de presença, e com essa concentração ativa durante a prática, você vai ter mais consciência durante os movimentos, você vai evitar que aconteça alguns esbarrões, você vai evitar com que você esqueça de alguns detalhes importantes durante a modelagem. Então o ideal é que você consiga se manter focado e concentrado durante toda a prática. A paciência tem muito a ver também com a calma. Para você conseguir tornear, você tem que fazer movimentos muito leves, sutis e devagar. Eu percebo que um grande erro de quem está iniciando ou até de quem já faz modelagem no torno, mas está com dificuldade em progredir, é a falta de calma, a falta de paciência, é fazer movimentos acelerados. Bom, então a gente vai começar a parte da modelagem aqui. Eu vou fazendo a demonstração da modelagem e eu vou explicando quais são os degraus que eu estruturei para começar uma peça do início ao fim, desde a preparação do ambiente, aqui dos materiais, até a finalização da peça. Em relação aos materiais e às ferramentas, eu uso poucas, eu gosto de priorizar sempre utilizar as mãos, então eu vou apresentar para vocês algumas que eu tenho aqui, o que a gente vai usar para essa nossa aula. Então aqui eu tenho um recipiente com água, a balança para poder ser preciso na pesagem da argila, a esponja, um fio de corte, o fio tanto para retirar a peça depois no torno, quanto para fazer alguma incisão de borda, por exemplo. Eu tenho uma agulha, eu tenho espátulas, eu peguei dois exemplos aqui, tem essa de madeira, que eu consigo fazer ângulos mais retos, com essa face reta. Eu tenho essa aqui de silicone, que eu consigo entortar ela e fazer um ângulo um pouco mais arredondado. A régua para poder medir as peças. Essa ferramenta, eu fiz ela com bambu, é uma ferramenta que ela é bastante pontuda, então eu consigo fazer alguma incisão também que eu queira, principalmente no final da peça, eu utilizo ela para retirar um excesso que fica na base. E o transferidor de medidas. O transferidor de medidas eu uso aqui com a régua para determinar aqui o diâmetro da peça que eu queira trabalhar. Aí aqui no torno tem um tecido, um pano, que eu utilizo para poder fixar o disco de MDF. Muitas vezes eu não utilizo o disco e o pano, porque eu torneio diretamente aqui no prato, no disco do torno. Mas quando é peças muito grandes, muito largas principalmente, o prato nem pensar, o prato tem que ser obrigatoriamente no disco de MDF, mas algumas peças eu faço direto no disco do torno. E temos aqui também a argila. Essa aqui é uma argila reciclada, então eu já utilizei essa argila, aí é o que sobra aqui na bandeja do torno, é o que sobra aqui na água, é o que dá errado e muitas vezes retorna para reciclagem. Então aqui eu estou com ela bem protegida, para que a umidade não saia e ela não endureça. Uma dica muito boa, que faz muita diferença, é você evitar trabalhar com argila muito dura. Então o ideal seja que a argila ela esteja num ponto de umidade que seja mais maleável e não seja tão difícil e tão dura para tornear. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é sovar essa argila. E essa estrutura e essa metodologia, ela se aplica para qualquer tamanho de peça. Então se você consegue seguir toda essa estrutura, seguir os degraus e se desenvolver neles, a mesma maneira que você faz uma peça de 500 gramas, 1 kg, por exemplo, você faz uma peça de 5, 10 quilos. O que muda são pontos de força, pontos de pressão e as técnicas que elas sempre vão modificando e intercalando dependendo da quantidade de argila que você tem. Então aqui eu vou começar com uma peça de 500 gramas, eu vou fazer um bowl com 500 gramas. Eu utilizo o fio para cortar a argila.
Perceba que eu tiro sempre raspando, eu evito colocar os dedos dessa maneira, para afundar os dedos, porque assim eu não faço buraco e eu evito colocar ainda mais bolha de ar aqui. Então aqui eu tenho 500 gramas. E antes de iniciar qualquer tipo de modelagem, e também no torno, eu preciso sovar essa argila. E eu vou sovar ela, eu solvo essa argila por 3 motivos. O primeiro é para homogeneizar a umidade que está aqui, porque essa argila estava no pacote, a umidade ela não ficou muito bem distribuída, então quando eu sovo ela, eu homogeneizo toda essa umidade que está dentro dela. Outra situação é tirar a bolha de ar que tem dentro dela. Se tiver alguma bolha de ar aqui dentro, vai ser praticamente impossível de centralizar. E um outro que é um motivo que às vezes acaba sendo despercebido, e ele é muito importante, que é iniciar a estruturação das partículas da argila. A argila ela é composta por lâminas, então você imagine que todas as lâminas estão bagunçadas. Quando você começa a sovar, você começa a unir essas lâminas face com face e elas ficam organizadas. Isso faz com que a argila fique macia na hora de tornear. Aqui eu vou sovar a argila em cima do disco do torno mesmo, mas o ideal é que você sove em cima de uma mesa, de uma bancada firme e que ela seja porosa. Se você não tem uma bancada porosa que você possa sovar, que uma bancada de madeira, por exemplo, que não esteja envernizada, ou placa de gesso, aí você pode colocar um tecido e sovar em cima do tecido, que também funciona. Você trava bem esse tecido e sova em cima do tecido. Aqui, como é pouca quantidade, eu quero só demonstrar para vocês nessa aula, então eu vou sovar em cima do torno mesmo. A sova que eu utilizo é a sova em espiral ou em caracol, que é uma sova que eu tenho mais facilidade, eu sinto que ela rende mais. Eu consigo sovar com grande quantidade, com 5, 10 quilos, dependendo da umidade que a argila está. Bom, então aqui eu já sovei. E agora eu vou, como eu quero fazer um bowl com essa quantidade, um bowl é uma peça um pouco difícil de tirar do disco porque ela tem as bordas um pouco frágeis. Se eu for tirar com as mãos, ela acaba deformando muito a borda, então eu vou colocar o tecido e o disco. A maioria dos tornos, eu acho que todos eles, vêm com as furações para você colocar pinos e encaixar o disco nesses pinos. Eu tenho a furação aqui, mas eu tirei os pinos porque eu gosto mais de usar esse tecido, eu acho mais prático, até mesmo porque eu estou sempre intercalando entre tornear direto no disco, tornear no MDF, então para os pinos não me atrapalhar, eu tirei os pinos e faço sempre no tecido. Então para fixar esse disco, eu vou molhar o tecido, umedecer o disco do torno, esse tecido bem úmido, ele quase encharcado, ele adere no disco, então ele faz essa união entre o disco do torno e o disco de MDF. Aí aqui eu vou umedecer também o MDF. Esse MDF ele é um MDF comum de 9 milímetros e ele não precisa ser aquele que chamam de MDF naval. É um MDF comum. Então eu já tenho eles há 3 anos e estão indo muito bem. O cuidado que eu tomo com eles é sempre deixar eles empilhados para que não empene e também não estufem. E sempre intercalando. Então uma hora eu uso para um lado, uma hora eu uso para o outro e eles têm uma boa durabilidade. Bom, aqui então ele já deu uma boa aderência, ele ficou fixado. Antes de iniciar a posicionar a argila aqui no torno, eu vou fazer uma marcação de umidade aqui mesmo, para que eu saiba onde está o centro do meu disco. Então eu vou passar a esponjinha, e aí eu já sei que o centro está exatamente aqui. E eu posicionar essa argila exatamente no centro vai fazer
com que facilite o meu trabalho, principalmente no segundo degrau, que é o degrau de sincronizar, que você acaba centralizando. O ideal é que você deixe uma bolinha para fixar ela no torno, porque essa bolinha vai fazer com que não fique nada de vácuo entre o disco e a argila por conta da angulação dela. Então eu vou colocar ela aqui, o mais no centro possível, aqui. Então, se você está iniciando agora, o que eu indico você fazer é tampar toda essa cavidade que tem aqui entre o disco e a argila antes de molhar a mão, antes de girar aqui a roda do torno, para que não infiltre água lá embaixo e ela não desprenda. Então, depois com o tempo você não vai precisar fazer mais isso, porque você já vai conseguir com a primeira movimentação pressionar ela aqui e fixar ela muito bem, mas no início eu indico que você faça dessa forma para vedar bem essa parte debaixo dela entre disco e torno. Aí eu passo mais uma vez aqui nessa saia dela. E pronto, aqui já não corre o risco de infiltrar água e ela desprender. Eu prefiro trabalhar com uma velocidade média, baixa. Na maioria das vezes eu encontro uma velocidade quando é peças menores e mantenho essa velocidade do início ao fim. Então aqui as minhas mãos elas têm que estar sempre úmidas. Eu umedeço uma mão, umedeço a argila e consequentemente ela umedece a outra mão. Eu tenho que tomar o cuidado para, quando eu sentir que vai começar a secar a minha mão e começa a dar atrito entre a mão e a argila, eu já levo a mão na água e molho de novo. Então, durante todo o processo, vai existir essa questão de umidade, argila e atrito entre as mãos. Ela gera essa laminha, essa barbotina que se chama, e ela é muito boa também para deslizar. Então, às vezes, começa a escorregar essa barbotina aqui, você passa a mão no disco e volta ela para cá, que daí continua sempre mantendo esse grau de umidade entre as mãos e a argila. Então aqui eu vou iniciar com o segundo degrau já dessa estrutura. O primeiro degrau se chama Você no Centro. Então o primeiro degrau é antes de acomodar a argila aqui no torno. Foi o momento que a gente separou os materiais, preparou o ambiente, sovou a argila. Então agora esse segundo degrau eu chamo de sincronizar, que é justamente onde você vai sincronizar a movimentação do torno junto com a movimentação das mãos e fazer com que as partículas da argila elas trabalhem e comecem a ficar maleável e consequentemente ela acabe centralizando. E você vai fazer isso com apenas dois movimentos, um movimento de subida e um movimento de descida. Então o movimento de subida eu vou pressionar na diagonal para frente e ela tende a começar a subir. Quando ela começar a subir, eu vou acompanhar essa subida com as duas mãos. Então essa vai fazer a pressão, essa vai fazer uma contrapressão e as mãos vão acompanhar essa subida da argila. Então eu pressiono e a mão acompanha sempre devagar. E aqui ele já começou a subir. O ideal é sempre que você faça esse formato cônico. Deixa uma sustentação na base e vá afinando em cima. Então pressiona com a outra mão, faz uma contrapressão e sobe a mão movimentando devagar. Aí agora o meu próximo movimento vai ser o de descida. A movimentação de descida você vai colocar a mão em cima desse cone que você fez, fechar bem esse polegar para a argila não escapar entre eles, senão você vai criar uma ponta aqui, não é isso que a gente quer. Então você vai tombar essa argila para frente e fazer uma leve pressão para baixo. Mas é mais interessante que você não faça tanta força para baixo, que você espere ela tomar forma, que isso vai fazer com que ela vá girando e vá encontrando o centro dela. Então tomba para frente e espera. Espera. E a mão desce até encostar aqui essa região no disco do torno. E você vai repetir esse processo quantas vezes for necessário.
Essa repetição vai fazer com que as partículas da argila, aquelas lâminas que eu expliquei, elas vão ficando face com face, vão ficando muito bem estruturadas e com a movimentação da mão, ela vai encontrando o centro e sincronizando com o torno. Então eu vou repetir o movimento, o de subida. Agora de descida. De novo, sobe, desce, mais uma vez, e aqui ela centralizou. Caso você chegue nesse momento e ela não centralize, eu vou tirar ela do centro novamente, aí você faz o que eu chamo algumas técnicas de ajuste fino. E essas técnicas, elas são bastante eficientes quando você chega em um momento que você sobe e desce várias vezes e ainda a argila não se acomodou, ela não centralizou. Uma maneira de você fazer isso é você apoiar essa mesma pressão que você faz para subir, aqui na diagonal, e empurrar, e com essa mão fazer a posição de faca e pressionar. Então, com a mesma intensidade que você vai empurrar, você vai pressionar de cima para baixo. Então, empurra e pressiona e espera. Espera, espera, espera. Respira, tira uma mão, tira outra e ela acaba centralizando. Outra maneira também, deixa eu tirar no centro novamente, é você fazer a mesma pressão e com esse dedo aqui, você vir raspando na lateral dela. Ó, vem raspando e você acaba tirando um pouquinho essa sainha que estava fora e também centralizou. Uma outra maneira para fazer esse ajuste fino é você apoiar a mão na lateral, com a esponja você fixa aqui no teu pulso e pressiona para frente. Então, uma na lateral, a mesma pressão para frente. Essa é parecida com aquela primeira que eu fiz, de fazer assim, só que agora você vai pegar a esponjinha e fazer para frente. Então, ó, pressiona a lateral, pressiona na frente e espera. Espera, espera. E ela também centralizou. Então agora, depois desse segundo degrau de sincronizar, a gente vai para o terceiro degrau de mentalizar. Esse terceiro degrau é a hora que você vai furar, abrir e preparar o fundo da peça. Então, eu vou unir os polegares e vou afundá-los. Como dentro da porção de argila não é tão úmido como fora, esse é o momento que eu vou colocar propositalmente água aqui dentro. E vou continuar pressionando com os polegares, cuidando para não furar em excesso e não perder o fundo da minha peça. Essa técnica que eu uso com os polegares é a que eu mais utilizo, mas existem outras. Existe uma que você apoia a mão por aqui, faz aqui um gancho e apoia só com o dedão. Tem uma outra que você faz esse movimento, aperta dessa maneira e também fura com esse dedo. Então aqui eu furei na espessura de fundo que eu gostaria, agora eu vou abrir. Eu poderia abrir com a mesma técnica que eu utilizei para furar, então eu furo e abro, mas eu vou utilizar uma outra que é essa aqui, que eu poderia furar assim e abrir também com essa técnica. Então eu vou intercalar aqui e vou abrir. Aqui eu estou puxando para mim, essa mão ela está dando uma sustentação em toda a lateral. E aqui eu vou mentalizar e definir o diâmetro que eu quero. Então, como vai ser um bowl, eu não vou abrir tanto esse diâmetro. E agora eu já começo a fazer a compactação desse fundo. Quer fazer um vai e vem, pode ser dessa maneira que eu estou fazendo, pode ser com o polegar. Você pode utilizar alguma ferramenta. Você apoia a ferramenta e faz esse vai e vem com a ferramenta. Você pode utilizar a esponjinha também. A esponjinha ela é boa que ela deixa bem uniforme esse fundo. Esse vai e vem, essa compactação,
ela faz com que você também estruture esse fundo. No movimento que você fez de subir e descer, você acabou não movimentando tanto esse centro dela. Então, nesse momento, você vai estruturar as partículas dela aqui também e vai evitar com que ela acabe rachando na hora da secagem. Bom, então aqui eu concluí esse terceiro degrau. Agora eu vou para o degrau de desafios e limites. O degrau de desafios e limites é a etapa de você subir e construir as paredes dessa peça. A maioria das peças construídas no torno, elas partem de um cilindro. Eu acredito que apenas o prato ou algumas outras peças não partem de um cilindro. O objetivo principal desse degrau é construir um cilindro perfeito. Então é o degrau mais desafiador, onde você vai vencer os seus próprios limites e descobrir o limite da argila. Você vai começar a adquirir sensibilidade na ponta dos dedos para saber qual é a espessura que a argila está. E o que é um cilindro perfeito? É um cilindro que ele não fique oscilando e é um cilindro onde tem as paredes na mesma espessura. Então, parede, fundo, considerando o que você vai tirar o acabamento, né, no fundo, eles têm que ter a mesma espessura. Então aqui o primeiro movimento que eu vou fazer vai ser o gancho aqui na frente. Então eu vou fazer uma pinça aqui, um gancho com esse polegar e com esses dedos. Então o gancho vai entrar aqui embaixo na cavidade que eu fiz. Essa mão vai ficar apoiada na lateral, dando essa estabilidade para a peça. E eu vou unir ela nesses dedos. Então eu vou pressionar e vou trazer para mim devagar. A ideia dessa primeira movimentação é apenas preparar para eu começar a subir essas paredes. Eu sempre vou subir as paredes da maneira que eu fiz aqui, que é fechando, que é fazendo uma forma cônica. Se eu faço essa forma cônica, eu evito que ela vá abrindo e vá expandindo essa borda, que daí vai dificultar para eu poder fechar. Então, se eu subo ela fechando, eu consigo abrir. Agora, se eu subo ela abrindo, vai chegar um momento que vai ser muito difícil fazer com que ela feche. Para essa quantidade de argila, eu ainda uso muito a ponta dos dedos, porque é a região da minha mão onde eu tenho mais sensibilidade. Então a técnica que eu vou usar, eu vou fazer uma tesourinha aqui na lateral, eu vou pressionar com esse dedo aqui e um pouco com esse dedo aqui. Então eu vou fazer aqui com essa mão e aqui com essa mão. Então a de dentro pressiona um pouco, a de fora pressiona um pouco e agora eu vou devagar subindo e trazendo esse excesso para cima. É melhor que eu vá subindo aos poucos do que eu exagere na pressão lá embaixo e acabe cortando a peça. Então, de acordo com o que eu vou subindo, eu vou arrumando essa borda da peça para ela não começar a oscilar. Então agora mais uma vez eu vou pressionar com esse dedo lá dentro e com esse dedo aqui fora. É interessante que você sempre una uma mão com a outra para você ter mais estabilidade. Se eu não unir essa mão nessa aqui, eu vou ficar com as duas mãos instáveis. Então eu vou unir de alguma forma, eu conectei esse polegar aqui, esse dedo aqui, para que ela encontre estabilidade. E aqui também eu fechei os meus cotovelos no meu tronco para poder ter uma estabilidade maior. O que você pode fazer também é apoiar nas suas pernas, é apoiar no prato, na bandeja do torno. Essa é a etapa lá daquele pilar da postura, onde você vai buscar encontrar a forma que você mais se sinta confortável. Então aqui eu vou pressionar e devagar eu vou subir. Mais uma vez, para tirar bem o excesso que eu senti que está um pouquinho grosso lá no fundo. Aqui eu alivio a pressão para controlar essa espessura da parede. E aqui eu tenho um cilindro que ele está com todas as paredes de todos os lados na mesma espessura. Ele não está balançando aqui em cima, então esse era o meu objetivo nessa etapa. Agora a gente vai para a última etapa, que é a etapa de transformar. A etapa de transformar é a etapa onde você vai realmente dar a forma para a peça.
Então, no meu caso aqui, com essa quantidade, eu decidi que eu vou fazer um bowl. Então, para fazer o bowl, eu vou começar a empurrar a parede interna para fora e com essa mão eu vou acompanhando e dando essa forma. Então, agora eu vou diminuir a velocidade do torno, porque ela está mais instável. E com muita sutilidade eu vou empurrando e trazendo essa peça para fora para que ele abra um bowl. E aqui eu vou definindo a forma dele. Então eu vou embordar um pouquinho mais lá embaixo. Se você consegue chegar na etapa de desafio limite, que é construir um cilindro, você chegue nela e construa um cilindro realmente que ele esteja perfeito, essa parte do degrau de transformar, ela vai acabar sendo muito simples, porque você não vai ter nenhum tipo de instabilidade. Agora eu vou secar a água que eu deixei, que escorreu ali no fundo, vou ajustar um pouquinho mais aqui a forma do meu bowl. E nesse momento você pode usar algumas ferramentas. Por exemplo, você tem essa ferramenta aqui, que ela é justamente para fazer bowls. Talvez não um bowl tão pequeno como esse, mas a ideia é que você pressione ela e ela tome a forma do bowl aqui com a ferramenta. Tem outra ferramenta aqui que eu poderia ter aberto, que você coloca ela e traz. Então, é como eu disse no início, eu gosto mais de utilizar as minhas mãos, mas tem bastante ferramentas e você também vai se adaptar e encontrar as que você mais gosta de usar. Bom, então aqui o meu bowl está pronto. Para retirar ele, eu vou passar o fio. Eu passo o fio uma vez só. Já é o suficiente para fazer ele cortar e depois desprender do disco de MDF. Bom, então agora eu retiro aqui o disco de MDF do disco do torno. E aqui ele vai para secagem até ele ficar um pouco mais firme no ponto que a gente chama de ponto de couro, que é o ponto para dar acabamento e construir o pezinho. Tendo esse conteúdo que eu passei para você, você conseguiu perceber e entender quais são os fundamentos, quais são os caminhos e os degraus de construção para conseguir modelar uma peça de cerâmica no torno. Agora eu vou te ensinar como de fato você vai fazer para trilhar esse caminho, para percorrer esses degraus e conseguir conquistar o objetivo que você quer, que é construir uma peça de cerâmica no torno. A primeira coisa que você vai ter que fazer é comprar o acesso ao método Sincronia entre Natureza e Movimento, lá que você vai encontrar todas as informações, as aulas, as gravações das técnicas, para ter o direito à solicitação de análise individual, enfim, todo o conteúdo que tem lá dentro. Depois você vai pensar em cada degrau de construção que eu expliquei para você de forma isolada. Você vai trabalhar em cada degrau sem se preocupar com o próximo. Isso, além de diminuir uma carga de expectativa sobre você mesmo, vai fazer com que você tenha mais clareza sobre o teu objetivo atual, que é conquistar aquele degrau para que possa passar para o próximo. E dentro do método Sincronia entre Natureza e Movimento, você conquista cada degrau utilizando um mapa. O mapa é um passo a passo a ser seguido para que você consiga vencer cada desafio em cada degrau. Aqui eu tenho uma visão macro do método Sincronia entre Natureza e Movimento. Aqui os fundamentos, os degraus e dentro de cada degrau eu tenho o mapa. O mapa ele é composto por 3 passos. O primeiro passo é o estudar, depois praticar e o terceiro passo desafiar. No estudar, você vai ler os textos e assistir às aulas. No passo 2, praticar, você vai treinar as técnicas, escolher as técnicas e estabilizar essas técnicas que você escolheu. Então você vai para o passo 3 e vai tentar concluir o desafio que tem nesse degrau que você está. Caso você consiga concluir o desafio, você vai para o próximo degrau. Caso você não consiga, você vai solicitar a análise individual.
Ao fazer a solicitação da análise individual, você vai me mandar o conteúdo que você está praticando, vai contar quais são as suas dificuldades e junto com você a gente vai percorrer o mapa novamente, a gente vai analisar os fundamentos, analisar o degrau que você está, para então até você conseguir atingir o próximo degrau. E o que é que te impede hoje de conseguir fazer as peças em cerâmica que você sempre quis usando torno? O que é que te impede de você conseguir ter uma produção padronizada e conseguir fazer do teu ateliê um ateliê produtivo? Por que você não consegue sentar no torno e, em vez de se sentir frustrado, você não sente prazer em estar ali? Torneando e sentindo a argila entre as mãos, sem ficar tão preocupado e frustrado porque nada está desenvolvendo ou você não está conseguindo fazer aquilo que você se propôs a fazer. No torno não tem nada melhor do que apenas deixar fluir e se conectar com você mesmo. Aí surgem as principais perguntas, mas eu ainda não tenho torno, eu não sei qual torno comprar, ou eu não tenho dinheiro para comprar um torno. Dentro do Sincronia entre Natureza e Movimento, eu tenho uma lista de fornecedores de todos os tornos que eu já usei. E lá eu detalho quais foram as minhas percepções sobre eles quando eu usei esses tornos. Eu listei desde os mais baratinhos, que custam em torno de R$1.000, até os tornos profissionais, que custam mais de R$8.000. Seja qual for a melhor opção para você, todos que eu indico lá têm uma opção de pagamento muito facilitada, todos eles parcelam e todos eles têm uma margem de desconto. E eu posso te afirmar que comprando um torno e investindo no curso Sincronia entre Natureza e Movimento vai acabar sendo bem mais econômico do que você frequentar meses e meses de aulas em ateliês de cerâmica. Será que eu consigo? Eu tenho medo de não me adaptar a um curso online. Você tem aulas gravadas, cada movimento, cada detalhe, cada técnica, você pode pausar, olhar de novo, pausar, olhar de novo e assim por diante até você conseguir pegar bem aquele movimento técnico que você precisa aprender. De forma presencial, isso acaba sendo impossível. Quantas vezes o professor vai repetir a técnica para que você possa ver de novo? E ainda piorou se levar em consideração a quantidade de alunos que tem que dividir o tempo ali com o professor presencialmente. Sem dizer que no curso Sincronia entre Natureza e Movimento, todo aluno tem direito à solicitação da análise individual. Isso é um recurso ilimitado do aluno, ele pode solicitar quantas vezes quiser. Não sei se tem o tempo para seguir a metodologia. Você tem 1 ano de acesso ao curso e a todos os recursos que ele oferece. Você não vai precisar seguir um cronograma específico, você vai fazer tudo no seu tempo. A metodologia foi pensada para ser eficiente no tempo de aprendizado do aluno. Não espere conteúdos massivos e enrolação dentro das aulas. Elas são extremamente diretas ao ponto e práticas. E se eu comprar e acabar me arrependendo ou não me sentir confortável com o método? Por lei, você tem direito a pedir seu reembolso em 7 dias depois da compra. Ou seja, você pode comprar com segurança que se você entrar e não gostar do conteúdo que encontrar lá dentro, você pode pedir seu dinheiro de volta. Eu tenho medo de ser muito difícil e não conseguir. Às vezes, falta você buscar um outro olhar, uma outra alternativa. Não ficar engessado no torno, tentando fazer técnicas repetidamente que definitivamente não são confortáveis para você. Tente buscar um olhar para o todo, principalmente para você mesmo. Observar a sua condição física para poder ajustar o torno ao seu corpo e não o contrário. Às vezes o que está te impedindo de aprender ou progredir é porque você está cometendo os erros que eu cometi lá no início. Buscar muitas informações de formas aleatórias e acabar se perdendo no meio do caminho. O que você poderia fazer hoje para mudar a sua realidade em relação à modelagem de cerâmica no torno? Eu quero fazer essa provocação em você para que você busque alternativas possíveis para a tua realidade. Eu busquei essa nova perspectiva quando estava aprendendo a modelar cerâmica no torno. E hoje eu tenho extrema facilidade para poder fazer todas as peças que eu sempre quis fazer no torno. Consigo padronizar minha produção, consigo entregar as minhas encomendas com uma qualidade impecável. Hoje eu vou para o torno e sinto prazer em estar ali. Eu faço da minha prática uma prática leve e sem muito esforço. Consigo ensinar a torno com muita confiança, porque eu sei exatamente qual é o movimento que eu tenho que fazer ali. Eu me sinto muito realizado com o meu trabalho na cerâmica, e é isso que eu busquei durante todos esses anos, e é exatamente isso que eu desejo para você. Se você quer de fato aprender a modelar cerâmica no torno, de forma segura e confiável, seguindo essa metodologia e com todos os seus benefícios, eu te convido a clicar no link aqui embaixo e fazer a sua inscrição agora mesmo. O acesso é imediato. Assim que você se inscrever, você vai ter acesso a todo o conteúdo. Então é isso, espero que você se inscreva, vai ser muito bem-vindo e eu te espero dentro do método Sincronia entre Natureza e Movimento.